bocado violenta a cozinhar. Não és nada. És Não, direto, és objetivo. depois és envolves tudo e fica assim um bacalhau à broche. Brás. Diana Chaves é mãe, atriz, apresentadora e alguém de quem é impossível não se gostar. Nasceu em julho de 81, em Lisboa, e depois de uma carreira falhada na natação, está desde 2005 como peixe na água na televisão. E é hoje conhecida por apresentar o programa Casa Feliz na SIC ao lado de João Baião. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde converso com a elite da década em que eu nasci, para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro da geração dos livros, ambiciosos e sonhadores. Nos anos 80 já havia muito talento por aí à solta. Os Police já cantavam sobre relações difíceis e amores que não iam a lado nenhum. Os muros que nos dividiam caíam por fim. As consolas portáteis ganhavam a sua popularidade. E nós, talvez não percebendo o fenómeno, assistíamos, fascinados. Nessa altura não faltou talento, mas foi nascendo mais, que hoje nos entra todos os dias pelas rádios, televisões e jornais. Nos anos 80, já nós na BMW tínhamos mais de 60 anos de história, mas nem por isso baixámos os braços. Lançámos o primeiro M3 e o Z1, dois lugares que se iria tornar num clássico. E por falar em clássicos, não foi essa a experiência que propusemos a quem regular ou casualmente tinha de se fazer à estrada? Não derrubámos também nós barreiras? BMW, pelo prazer de conduzir. Olá, Diana. Olá, Francisco. Muito bem-vindo a este podcast. Obrigada. Olha, concordas com esta minha introdução, a forma como eu te apresentei? Ou... Concordo com algumas partes. Como é que eu ia dizer? Não é não concordar, mas eu não abdiquei da glória olímpica. Eu dei o meu melhor, mas eu não consegui. Só essa parte. E o que é que achas que falhou? Achas que é uma coisa que falhou? Ou achas que era demasiada competição naquela altura também, naquele meio? Na verdade, não acho que tenha falhado. Não sou assim tão perfeccionista. Só não cheguei lá. Não cheguei lá porque é muito difícil, antes de mais, não é? E porque, de facto, eu era... Na natação, não é? Eu fui nadadora. Na minha especialidade, que era distâncias mais longas... Era preciso muito mais treino na altura, no tipo de treino que se fazia nos anos 80, não é? Não agora. Agora tudo evoluiu até a nível de treino. Portanto, as distâncias mais longas exigiam mais treino, mais horas, e isso já era impossível, porque nunca foi fácil conciliar um desporto de alta competição com um curso superior, por exemplo. Então fiquei por ali, com muita pena minha, não consegui. E foi assim um dia, de um momento para o outro, acordaste de manhã e disseste: já não dá mais, vou dedicar-me a outra coisa. Não foi de um dia para o outro. É aquele percurso normal de um atleta. O auge, não é? O pico de forma já tinha sido há uns aninhos. Depois vamos tentando manter. Depois vêm as lesões. Depois qualquer atleta tem aquelas lesões, aquelas mazelas mais chatinhas que não nos largam até hoje. E foi assim, foi uma coisa gradual. Não... Depois também, se calhar, tinhas as tuas amigas, os teus amigos que saíram à noite e conciliar estudos. Ali algures que tu tinhas treinos até muito cedo e depois estudavas e depois ias a treinar outra vez até às 2 da manhã, assim, era muito duro. Era duro. Confesso, não é uma vida fácil e só quem já passou por isso é que sabe a exigência que os atletas assim, de alto nível têm. Portanto, são muitas horas de treino, abdicamos de muita coisa, como disseste, sobretudo nessa fase da adolescência é muito complicado porque nós vemos os nossos colegas, amigos a fazerem as suas vidas normais e nós não podemos, não é? Como dizias, às 6:30 da manhã estava dentro d'água. Isto, entenda-se, não é? Para estar às 6:30 eu tinha que acordar às 5:50 ou 5:45 e mesmo assim era assim tudo. E depois saía da água, ia diretamente para a escola, cabelo molhado,
pico do inverno, nas escolas sem aquecimento, portanto, nós sofríamos muito. E depois saía das aulas e ia para o treino outra vez, até às 8, 9 da noite, portanto, diariamente. Fins de semana também não dá, não podes ir sair à noite, não podes ir ao cinema. Porquê? Porque tens provas no fim de semana ou treino. Portanto, é de facto uma vida difícil em que abdicamos de muita coisa. É preciso uma cabeça muito forte. É preciso um foco muito grande. Eu sei que está muito na moda esta palavra, mas para mim sempre existiu, que era o foco. Depois é perceber que aquilo que nós conseguimos, as nossas conquistas, nos dão um prazer tão grande que se sobrepõe àquilo que fomos perdendo e que depois vamos sempre aproveitando também. E hoje em dia ainda fazes natação, nadas? Não. Nem aqueles campeonatos de veteranos para a nossa idade? Não. Não, mas tenho muitos colegas, muitos amigos que o fazem, sim. E fazes desporto? Faço, não tanto quanto deveria, mas para já eu sou uma pessoa ativa, eu não me sento, raramente me sento durante o dia, eu ando sempre de um lado para o outro, mas sim, tento treinar. Treino com umas amigas, temos PT assim 3 vezes por semana. E esta tua aventura dura e intensa na natação foi de que idade? Olha, Francisco, foi desde que me lembro, muito pequenina mesmo, eu acho que com 8, 9 anos, portanto ainda nos anos 80 eu já treinava todos os dias. Depois até aos meus 23, 24, 23. E os teus pais sempre te apoiaram nessa tua procura pela glória olímpica, ou foram percebendo também que se calhar era duro? Apoiavam-te, iam-te ver os treinos, as competições? Sempre. É impossível, se esta vida, este tipo de treino, se não houver o apoio dos pais, é quase impossível. E já era uma coisa de família. Portanto, a minha mãe foi nadadora, a minha irmã Petra, a mais velha, ela sim é atleta olímpica, foi aos Jogos Olímpicos. A minha irmã mais nova também nadou e foi campeã nacional de basquete, depois foi para o basquete. Portanto, era uma coisa de família. E a minha mãe, porque a minha mãe morreu muito cedo, não é? Ali a terminar os anos 80. Mas ela fazia parte da secção de natação do Algés, que era onde nós nadávamos. Portanto, ela estava dentro de todo o processo. E sim, vivia muito para nos acompanhar. O meu pai trabalhava dia e noite, coitado, mas também sempre que podia lá estava. O facto de tua mãe ter morrido tão cedo foi algo que também, e o facto de também a tua mãe ter estado na natação e ter passado isso a vocês, isso é uma coisa que vos uniu muito a ti, à Petra e à Sara. A natação foi algo, um elo de ligação e vocês deram-se bem, ou aquelas típicas bulhas entre irmãs? Como é que foi o vosso crescimento em conjunto, a vossa educação? Olha, foi muito... Eu costumo dizer isto, que é... Nós fomos muito felizes e eu não tenho termo de comparação, não é? Portanto, eu não sei o que é viver a minha adolescência, já a idade adulta, com mãe, não é? Porque não aconteceu, minha mãe morreu quando eu tinha 11 anos... Mas nós sempre fomos muito unidas e continuamos a ser ainda hoje em dia, e acho que sem dúvida que a relação de irmãos quando se passa por uma fatalidade destas muda um bocadinho, muda no sentido de ser mais forte ainda, porque a partir daquele momento nós temos também que nos proteger umas às outras, sobretudo quando há assim estas diferenças de idades, não é? A Petra tem 4 anos a mais do que eu e a Sara tem 7 dela, portanto já era uma mãezinha já. Então sempre fomos muito unidas e apesar deste... Isso mantém-se, essa união. Sim, mas também não posso deixar de falar, não é? No meu paizinho, que foi pai, mãe, tudo, e depois também tínhamos a presença da minha avó, da mãe da minha mãe, da minha tia-avó, tia da minha mãe, portanto tivemos sempre muito, a família sempre muito junta e crescemos sempre com muito amor, muito cuidado, sempre com os adultos muito atentos às nossas necessidades, sobretudo emocionais. Portanto, nós fomos crescendo sempre muito equilibradas emocionalmente, apesar da fatalidade. Eu acho que isso é importante. Agora, que nos uniu, claro que sim, eu acho que sim. Estes acontecimentos, sim, até hoje, sem dúvida. E o teu pai teve que fazer, como dizia, este papel de pai e de mãe ao mesmo tempo. No fundo,
Foi ali um dos pioneiros do pai moderno desta nossa geração, que é um pai mais galinha, mais presente. Como é que ele conseguia conjugar tudo? Como é que... Difícil, Trabalho... Francisco. Eu sim, a esta distância eu consigo perceber o esforço incrível que o meu pai fez. Naquela altura eu via só um pai muito dedicado, trabalhador. Cansado, talvez. Eu não via o meu pai cansado. Aí é que está. Daí eu dizer, eu agora a esta distância eu consigo perceber o esforço que ele fazia. Mas só para teres uma ideia, eu lembro-me que às vezes, e o meu pai trabalhava de noite, antes de sairmos para o treino, o meu pai vinha com pãozinho fresco. Nós comíamos assim pequeno almoço às 6 da manhã, pãozinho acabado de sair da padaria, fresquinho, depois íamos para o treino. Depois voltávamos, eu não sei como. O meu pai não dormia, eu não sei como, porque ele depois já estava pronto para nos levar e para nos ir buscar. E nós éramos 3 com estas atividades, como tu sabes, não é? Também tens 3, portanto é difícil. E ele sempre lá, incrível mesmo. É fantástico. E como é que tu te lembras mais nessa altura, tu e as tuas irmãs, aquilo que vocês, em termos de hábitos de programas de televisão, filmes, o que é que vocês viam na altura? Eu sei mais ou menos essa resposta, mas para saber se é mais ou menos o mesmo que eu, porque não havia assim tanta oferta como há hoje em dia, não é? Sabes que eu tenho uma memória muito, muito gira. Eu não sei precisar o ano, mas eu lembro-me, a minha mãe era rigorosa. Bom, havia horas de ir para a cama, era tudo muito organizado também, porque eram muitas atividades e ela era perfeccionista, portanto nós tínhamos que ir sempre para a cama porque tínhamos que descansar àquela horinha. Mas havia um dia da semana que ela me deixava deitar um bocadinho mais tarde, porque eu adorava ver o Twin Peaks. Lembras-te? Sim, claro. E ainda hoje eu gosto de séries assim de crime e de investigação. Aquilo era um pouco mais do que um crime de investigação. Aquilo era o universo David Lynch no seu incrível. Apogeu, Quem matou Laura Palmer? E a música, eu ainda hoje tenho muito presente. E depois, Jogos Sem Fronteiras. Eu não sei precisar aqui os anos, atenção, mas há coisas que me marcaram. Jogos Sem Fronteiras, o MacGyver. Lembras do MacGyver? E a música também do MacGyver, claro. Sim. Quem é que se esquece? Adorava. E depois, lembro-me de um programa do Júlio Isidro em que nós participámos, eu e a minha irmã, porque aquilo era uma coisa muito física, que era o 880. Bem-vindos à grande final da série de verão do programa 880 com Júlio Isidro. Frente a frente, nesta grande final, as equipas que representam os distritos de Lisboa e Santarém. Votos de que passem uma tarde tão alegre e divertida como as que passaram todos os concorrentes do 880 aqui no magnífico cenário de Troia. Era uma espécie de Jogos Sem Fronteiras de crianças e eles iam, a produção ia buscar atletas, jovens atletas. Eu devia ter uns 10 anos, 9, portanto terá sido ali mesmo 89, 90. E lembro-me que nós fazíamos parte da equipa de Lisboa. E aquilo era uma espécie de Jogos Sem Fronteiras. Uns eram eliminados, depois outros seguiam, e depois nós, que éramos a equipa de Lisboa, ganhou a grande final. Ganhámos imensos prémios, eu nunca mais me esqueço, era muito giro. A minha irmã também entrou num clube Amigos Disney do Júlio Isidro e também chegou à final e depois perdeu. E não fui à Disney por essa razão, porque a minha irmã perdeu. Nunca mais a perdeu. Ficou marcada. Isso é daquelas coisas que ficam marcadas. E vocês cresceram, portanto, em Lisboa. Onde é que vocês viviam? Miraflores. Mesmo aqui pertinho. Portanto, perto do Sport Algés da Fundo, onde fazias natação. Sempre tiveste até hoje, essa família alargada com quem tu te dás muito? É uma coisa, vocês juntam-se muitas vezes? Não tanto quanto gostaríamos, apesar de nós somos bastantes, tanto da parte da mãe como da parte do pai, mas depois também estamos espalhados por várias regiões, porque a minha mãe era de Évora e o meu pai é transmontano das Pedras Salgadas, portanto assim. E depois tenho primas. Como é que eles se conheceram já agora? Na Praia das Maçãs. Sim, é meio caminho, não é bem caminho, mas pronto, mas é algures da mãe. Assim. Sim. Eles têm uma história gira também, apaixonaram-se assim. O meu pai era um bocadinho mais velho do que a minha mãe. Mas aquilo que eu me lembro da relação deles, eu acho que isto tem sempre muita influência depois na nossa vida, nas nossas relações, era de
de um amor enorme, assim, de muito respeito, sempre uma palavra. Sempre, o meu pai é um gentleman. E eu lembro-me sempre disso, dele ser muito cuidadoso, muito, muito cuidador, assim. Lembro-me, pronto, foram poucos os anos, não é? Eu tinha 11 anos, mas recordo-me disso, de haver sempre assim muito gestos muito carinhosos, palavras muito queridas. Neste nosso podcast pedimos aqui aos nossos convidados para trazer aqui um objeto que te faça, enfim, que transporta ou que te faça viajar até aos anos 80. O que é que tu trouxeste aqui? Eu não só trouxe, Francisco, como eu ando sempre com este objeto. Aliás, são dois normalmente. Eu tenho um fio e tenho esta pulseira que eram da minha mãe. Portanto, ela já está assim um bocadinho velhinha, já são muitos anos e é muito usada ainda por cima. Nós tínhamos assim uma caixinha com várias peças e tanto eu como as minhas irmãs confiscámos algumas mas é engraçado porque andamos diariamente com elas e esta é como uma espécie de talismã, anda sempre comigo, mesmo que não esteja aqui, está no bolso ou na carteira e pronto. E já falta aqui uma pedrinha, tinha aqui uma pedrinha azul, mas é uma coisa que esta pulseira eu lembro-me, a minha mãe usava todos os dias, portanto acho que é um dos objetos que marca a minha infância e que no fundo marca a minha vida, porque anda sempre comigo. E tu disseste também a algures que quando a tua mãe morreu, tu ficaste obviamente revoltada e tiveste nessa altura também uma relação mais complicada com a fé. Como é que é essa relação hoje em dia que tens com a fé e com a igreja? Se é que tens alguma relação? Com a igreja não, quer dizer, respeito, já temos uma relação muito mais apaziguada, da minha parte, porque era minha em relação à fé. Eu não sou praticante, mas eu acho que quando as pessoas têm fé, acabam por ter fé sempre. Pode haver momentos mais complicados e de dúvida, e como eu tive, porque eu lembro-me que os adultos me diziam reza, porque a minha mãe morreu com cancro. Portanto, houve aquele período de doença, não é? Normal. E lembro-me, eu fiquei zangada, porquê? Porque as pessoas me diziam, reza à noite para que a mãe fique boa, aquelas coisas que se dizem com as melhores das intenções. E eu rezava à minha maneira, eu pedia muito e tal. E depois quando não fizeram aquilo que eu pedia, eu fiquei zangada disso. Então eu rezei tanto, eu pedi tanto, e houve aí um período longo até, assim meio de revolta. Mas era mais irritava-me de certa forma quando eu via que as pessoas se agarravam muito àquilo, porque eu acho que é aquela revolta normal de escusas de rezar, porque se tiver que acontecer, acontece. No entanto, já passou muito tempo e eu sei que é muito importante ter fé, seja no que for, em que cada um tem a sua religião. Há pessoas que não são praticantes, mas que têm fé, seja no que for, é importante ter fé. Eu acredito que é importante. Quando o Papa Francisco cá esteve, tu foste vê-lo? Não, mas fiquei muito emocionada com tudo o que se passou. Claro que depois eu tenho as minhas questões, as minhas outras questões que podem ou não ser polémicas, claro, porque eu sou um bocadinho pragmática, na verdade. Quais questões? As questões dos dinheiros e de tudo isso. Sou mais pragmática. Agora, acho que foi um movimento muito bonito. Eu adorei ver aquilo que eu vi, os testemunhos que eu vi também muito na Casa Feliz. E fiquei orgulhosa por aquilo que se passou cá, politiquice à parte. Pronto. Mas daquilo que se viveu, eu gostei, fiquei feliz e sinceramente, Francisco, eu já não estou zangada. Já passou há muito tempo. Um lado negro de Diana Chaves que ninguém conhece. Não, eu acho que é fácil as pessoas gostarem de mim. Sinceramente, acho que sim, porque
Para já, porque eu acho que sou uma pessoa justa. Tu dizias também numa entrevista que acho que te orgulhas, mas de facto seres boa pessoa. Não é? Sim. O que é isso, ser boa pessoa? Eu acho que ser boa pessoa é desejar o bem, é querer que as coisas corram bem, numa altura em que a inveja está presente em quase tudo. E muitas vezes há acontecimentos extremistas que têm sempre a ver com posições muito, muito extremas, claro, e que não é que eu não tenha as minhas convicções. Eu tenho as minhas convicções e tenho as minhas opiniões, mas eu respeito muito as opiniões alheias. Eu acho que não podemos obrigar toda a gente. Agora, acho é que quando essas opções de vida têm um impacto negativo na vida dos outros, aí a história já é diferente. Portanto, eu sou conciliadora, sempre fui, desde criança, sempre fui conciliadora. Não gosto isso é alguma coisa que se possa ensinar, ser boa pessoa, é genético, ensina-se, estás aqui. Não, e bem, a meu ver, ou seja, estás aqui a entrar também nas características de que é uma boa pessoa, conciliadora. Isso é alguma coisa que consegues ensinar à tua filha? Eu acho que, por exemplo, através do exemplo, não aquilo que eu lhe digo para fazer, mas sim aquilo que ela vê os pais, a família fazer. E no fundo é isso, era um bocadinho isso, são os valores. Os valores, eu não acho que os valores sejam ensinados, eu acho que os valores são transmitidos de forma natural. É uma coisa que acaba por ficar intrínseca. E eu acho que tem a ver com isso, é aquilo que nós vemos, são os exemplos que nós vemos, é o dia a dia, não a teoria. Eu não digo à minha filha, também digo, não é? Olha, filha, não podes fazer isto, mas depois eu vou fazer. Eu acho que isso não tem efeito nenhum, não é? Portanto, acho que as crianças são aquilo que nós somos e eu sou claramente aquilo que a minha família foi, que o meu pai, a minha mãe, a minha avó, a minha tia, a minha família, aquilo que eu vi que era a minha família. E de facto nisso, e por isso é que eu digo que sou boa pessoa, o meu pai é muito boa pessoa. E por isso é que eu digo, é desejar o bem, é não querer, é não ser mesquinha, não ficar irritada com o bem dos outros, porque isto é um facto. Isto acontece e nós vemos-lo acontecer diariamente, constantemente, em pequenas coisas. E eu acho que quando as pessoas se concentram mais na própria vida e em conseguir e ter os seus objetivos e não em aquele ou aquela tem mais, não, aquilo, porque é que é ele e não sou eu. Não, é uma coisa diferente. Eu quero voltar por isso, mas não vou passar por cima de ninguém, não vou pisar ninguém. Agora, toda a gente falha, eu não sou perfeita, longe disso, muito longe disso. E passas também essa mensagem à tua filha. E tu achas que em primeiro lugar és a mãe da Pilar ou em primeiro lugar és a atriz, a apresentadora, etc, entre outras coisas que faças profissionalmente? Uma coisa... Olha, Francisco, eu sei que nós devemos ser sempre primeiro aquilo que nós somos. Eu sei a teoria. Depois na prática, e por isso é que eu digo, longe de ser perfeita, nada, não sou nada perfeita e erro muito, e apesar de achar que faço tudo para ser uma ótima mãe, eu erro muito, como qualquer mãe. A mãe perfeita é aquela que não tem filhos, o pai perfeito é aquele que não tem filhos, não é? Concordo. Portanto, claro que eu erro, mas eu tento fazer no dia a dia, nas pequenas coisinhas, aquilo. Mas também isto não podemos pensar muito nisto, não é? Senão também não é uma coisa natural. Eu ajo consoante aquilo que eu acho correto em relação aos meus princípios, aos meus valores. Agora, faço disparates, faço coisas erradas, claro que sim. Claro que faço, mas isso é inevitável. Mas também, quando percebo que faço, tento pedir desculpa, tento refazer o erro ou tento passar a fazer de maneira diferente. Eu acho que isso é muito importante. Agora, também é preciso mostrar aos nossos filhos que é normal errar e que é humano, não tem problema nenhum. Encaras o futuro com otimismo, ou seja, como é que tu estás a ver o mundo hoje em dia e o futuro da tua filha em termos de educação, emprego? Achas, por exemplo, que é inevitável que ela saia do país para ser mais bem sucedida, por exemplo?
sinceramente. Tenho pensado muito nisso ultimamente. Eu tenho uma base otimista, sou uma pessoa otimista. Mas quanto mais notícias ouvimos, quanto mais olhamos para o lado, quanto mais nos informamos, mais medo temos. Pelo menos é a minha perspectiva. E ultimamente eu às vezes dou por mim, eu quase que não quero saber mais, eu não quero ouvir porque eu não quero que isso tolde o meu discernimento e quase quero ter uma visão romântica daquilo que será o futuro. Quero romantizar o futuro, sobretudo o futuro da minha filha, eu quero romantizar. Porém, a minha filha está num colégio internacional, portanto, não sei se isso... Percebes esta dicotomia entre a teoria e a prática. Teoricamente eu posso ser muito romântica e otimista, mas depois na prática eu vou-me precavendo e vou tomando as medidas necessárias que eu acho que serão melhores para o futuro da minha filha. E achas que este país tem condições para ela aqui viver e crescer e evoluir como pessoa e como profissional? Como é que vês o futuro? Eu acho que o nosso país, em termos de matéria-prima, eu acho que tem todas as condições para tudo aquilo que nós quiséssemos, porque nós temos efetivamente muita sorte no país que temos, mas depois de facto as políticas, a forma como o país é governado, e eu digo isto, eu não sei se faria melhor, não é? Porque é fácil falar depois na nossa posição, é fácil falar e muitas vezes queremos tomar posições e depois acabamos por não tomar. Portanto, é sempre fácil julgar os outros. Porém, eu acho que há muita coisa mal feita já há muito tempo e é uma grande bola de neve. E agora é difícil mudar o rumo das coisas. Sinceramente, acho que é muito difícil. Portanto, cá está. Apesar de eu ser uma pessoa muito otimista, eu quero sempre acreditar que é possível. Há momentos em que eu penso que... Será que vai ser possível? Se tu pudesse voltar atrás no tempo, quando tinhas, sei lá, na década de 80, 8, 9 anos, qual era o conselho que te darias a ti própria? É uma coisa que para fazer ou para não fazer quando tivesses a tua idade, não sei se posso dizer aqui, mas... Claro que podes. 42. 42. Sim, olha, eu acho que já pensei nisso também. Eu acho que diria àquela menina... Tenho várias fases. Aquela menina pequenina que perdeu a mãe e que de repente tem um blackout gigante ali de alguns anos. Eu tenho um blackout muito grande ali de alguns anos. Provavelmente traumático. Acho que isto é normal. Portanto, há coisas que eu não me lembro. Provavelmente porque o sofrimento era tão grande que depois o cérebro faz aquilo que tem a fazer. No entanto, eu diria a essa menina pequenina que, para não perder a esperança, que ia ser ainda muito feliz. Depois, há a menina mais crescida, já mais adolescente, uma adolescência assim um bocadinho, não é precoce, mas com alguma responsabilidade também, mas também consequência daquilo que foi a nossa infância. Portanto, eu diria, a essa menina, eu diria para aproveitar a vida e não se preocupar tanto com o futuro, deixar um bocadinho as preocupações para os adultos, porque eu acho que passei ali uma fase demasiado preocupada, digamos. E hoje em dia menos, estás mais, quer dizer, preocupada estás, mas com outro tipo de preocupações. Pois, se calhar este meu fundo otimista que eu quero acreditar, eu sou tão otimista, mas eu atiro-me, eu vou à procura das coisas, quando surgem as oportunidades eu agarro-as e sinceramente eu não tenho muito medo, mesmo. Isso foi o que aconteceu quando se lançou o desafio em 2020 para assumires um programa com enorme responsabilidade, que é o programa da manhã, a Casa Feliz assim. Exato. Também te tiraste... Como é que foi na altura? Mudaste a tua vida, obviamente, porque tinhas uma carreira já longa até então de atriz, de apresentadora, mas estar todos os dias no ecrã é completamente diferente. Encaraste isso
uma forma, como estás agora a dizer, ou seja, com esse otimismo. E como é que te sentes passados estes anos todos? Quer dizer, foram 3 a 4 anos, mas parece que foi ontem, sim, às exato. vezes. Precisamente, foi exatamente assim. Foi perceber que eu ia dar um mergulho numas águas desconhecidas, porque apesar de ser televisão, apesar de ser apresentação, era um formato completamente diferente. Eu não estava mesmo preparada. Mas pensei, confiaram em mim para isto. Então, quem percebe confiou em mim. Então vamos lá. Quem sou eu para duvidar? E cá estamos. E foi assim um bocadinho que eu encarei. Foi aos poucos. Eu acho que esta consciência de que ninguém é perfeito, eu tive que a ter logo. Eu não vou enganar ninguém. Eu não vou... Toda a gente vai perceber que eu não sei fazer isto. Portanto, vamos ser sinceros. Isto é um início. Eu vou ter que aprender aqui à frente do país inteiro. Portanto, vou errar, vou cair, não é? Como as crianças, quando estão a aprender as coisinhas, vão errar e vão ter que aprender desta forma. Foi isso que aconteceu. Ali muito bem apoiada pelo João, não é? Mestre. No entanto, claro que se ia perceber, porque ao passo que, por um lado, é muito bom ter ali o João, que é um mestre nisto da comunicação, da televisão. Por outro lado, a discrepância era mais evidente ainda. Se é que me entendem. Então eu tive que simplesmente pensar, é isto. Eu aceitei este desafio, então agora vamos lá. E olha, logo se vê, um dia de cada vez. Se correr mal, amanhã corre melhor. E assim foi. como é que vocês se motivam todas as manhãs para ter aquela energia? O João Baião parece que ele caiu num caldeirão como o Obelix de uma poção mágica de energia, mas como é que tu fazes para te motivares todos os dias? Pois, o João é de outro planeta, não é? Mas eu sou aqui do planeta Terra. Olha, tenho a vantagem de ser uma pessoa do dia, não é? Dizem que há estes ritmos diferentes. Eu gosto da manhã, eu gosto de acordar cedo, eu acordo sempre bem disposta. Depois, ao fim do dia, já é outra conversa. Dizem lá em casa que eu fico chata à noite, com sono, fico chata. Não é com fome, é com sono. Mas durante o dia, de facto, eu acordo sempre assim, acordo sempre bem disposta. Seja fim de semana, seja férias, seja dia de trabalho, inverno, verão. Por isso, também tenho essa facilidade. Se fosse ao fim do dia, era pior. Olha, eu estou a adorar esta conversa, mas infelizmente temos que terminar, e eu faço aqui uma pergunta que também é uma pergunta recorrente aqui neste podcast, e é: porque é que esta geração de 80 é a melhor de todas? Claro que é. E porquê? Porque sim, porque nós somos aquela geração que não sei. Foi ali a seguir bem ali aos anos 70, que foram assim um bocadinho mais, como é que eu hei de dizer? Há 25 de Abril, primeira geração com mais liberdade, se calhar também. Também com mais liberdade, mas também mais calma, se é que percebes? Sim. Com mais estabilidade, sem menos sobressalto. Portanto, assim, uma fornada feita com mais calma, com mais dedicação, com mais tempo, se calhar é por isso. Se calhar também a última geração antes de virem os ecrãs, e que tínhamos mais, se calhar, condições para podermos andar de bicicleta ou por todo o lado. Por todo o lado, brincar na rua. Não tínhamos, marcávamos, quando combinávamos coisas, aparecíamos efetivamente, porque não havia maneira de desmarcar, por exemplo. Achas que isto nos marcou também a todos Eu acho que sim. Eu acho que sim. E concordas que é a minha geração? Concordo, claro que sim, Francisco. Não se nota? Olha para isto. Muito obrigado. Obrigada eu. Este podcast teve a sonoplastia de João Martins, produção de Mariana Oca Ferreira, fotografia de José Fernandes, grafismo de João Carlos Santos, edição vídeo de Salomé Rita, coordenação de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.